Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um encontro Palavra à Mesa. Você é convidado a se assentar conosco e poder compartilhar daquilo que Deus tem para a gente nessa manhã. Nessa manhã nós estamos aqui com alguns convidados e cada um pode se apresentar e cumprimentar os irmãos em nome de Jesus. Bom dia, um bom domingo, que Deus continue abençoando a você, a sua casa e principalmente fazendo essa integração como o corpo de Cristo, vivendo em unidade. Muito bem-vindo para estar a essa mesa. Bom dia, a paz do Senhor, nesse domingo maravilhoso na presença dEle. Eu sou a pastora Cíntia, estamos aqui para mais uma Palavra à Mesa. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos mais uma aula com a gente. E fique à vontade para aprender mais. Amém. Muito bem, dando sequência, nosso tema, nós estamos trabalhando sobre a igreja. A igreja ontem, hoje e a igreja que Cristo espera. E nessa aula nós vamos estar focando acerca da igreja que Cristo virá buscar, baseado na visão que João teve na ilha de Patmos acerca dessa igreja. Para tanto, nós vamos fazer a leitura que está em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Verso 1 até o 7. Vamos ler então. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com as quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Porém, verso 8, só para finalizar: quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Muito bem. Esse é o texto que fala de uma visão, de algo que aponta para a igreja. Como o próprio texto fala, em um momento em que tudo estará realizado.
todas as coisas estarão concluídas. E nessa visão, então, a perseguição, como nós falamos na última aula, a questão da apostasia, a questão da grande tribulação, arrebatamento, tudo aqui já foi concluído. Tudo que foi profetizado, tudo que foi anunciado, tudo aqui já está concluído. E nessa conclusão, a visão que João tem é de uma cidade descendo dos céus. Essa cidade denominada como a Nova Jerusalém, que aponta para como uma noiva, uma esposa aprontada, enfeitada, preparada para encontrar com o seu esposo, no sentido íntimo do entendimento desse texto, em se relacionar com o seu esposo eternamente e definitivamente como um só corpo. Esse é o entendimento dessa visão, dessa igreja, que quando a gente olha para essa visão, a gente vê as catedrais, os ar-condicionados, telões, luzes, parede branca, preta, cadeira, dança, teatro, qualquer outra coisa que discutimos nos dias de hoje, serão irrelevantes diante daquilo que realmente Jesus espera da sua noiva. Aleluia. E o que nós conseguimos entender que Jesus espera de sua noiva? Qual é a visão direcionada por João acerca dessa noiva? O céu já passou, a terra já passou, são novos céus, nova terra e uma nova Jerusalém descendo dos céus como noiva. A Nova Jerusalém, que aponta para a igreja de Cristo Jesus, a noiva de Cristo, ela é considerada aqui, no caso, uma cidade. E para fazer menção da Nova Jerusalém, nós temos que apontar para a antiga Jerusalém, a cidade santa do Deus vivo, o centro da adoração a Deus em Jerusalém, a cidade de paz, a cidade do grande rei, como os salmos a definem, né? E dessa forma nós podemos transportar isso para o entendimento da Nova Jerusalém, a igreja do Senhor, uma igreja santa, uma igreja do grande Deus, uma igreja de paz, uma igreja que é o centro da adoração, do culto, da devoção, do serviço a Deus. Então, vemos que os valores ou as questões que envolvem a visão que João abre para nós acerca de uma igreja, ou da igreja que encontrará com Cristo, ela vai muito além dos nossos conceitos teológicos, sistemas de governo, se é hierárquico, se não é, se é centralizado, se é pluralizado, se nada disso vai ter relevância acerca da igreja que Jesus virá buscar, tá? Eu queria ouvir a consideração de cada um sobre a visão de João, sobre a visão da igreja que
temos que caminhar para sermos, para encontrar com Jesus, aquilo que apontaremos para as próximas gerações que virão após a nossa. Podem ficar à vontade. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto que o senhor acaba de ler é justamente quando fala, no finalzinho, quando fala a segunda morte, né? Essa parte da segunda morte foi o que eu sempre aprendi lá em João, e isso entrou no meu espírito. João capítulo 11, 25. É um texto que fala que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso, sempre com essa compreensão de uma vida pós-morte, essa vida que muito momento que a gente sofre, muitas aflições, pressões aqui na Terra, e muitos ainda têm a consideração de que a vida se limita a esse tempo existencial, temporal, de uma carne temporal que do pó veio e ao pó tornará. Então, por isso, naquele momento, as pessoas, muitos se desesperam, achando que ali é o fim. E justamente como nas aulas anteriores, tem muitos também que acham assim, se você tivesse mais um minuto ou um dia para viver, o que você faria? Aí a pessoa se perde e fala assim, eu faria tudo que eu não fiz. E pensa em coisas desagradáveis à Bíblia, a maioria das pessoas. Porque esquece que existe uma vida pós essa morte corporal. Que o espírito é eterno. E que esse espírito, ainda que a gente morra, e a Bíblia, Apocalipse capítulo 21, fala sobre a segunda morte, aí já é a terrível condenação. Então, por isso, pegando um gancho nas aulas anteriores, é que vale a gente nos ataviar de comportamentos coerentes, embasados na palavra de Deus, e daí é que eu gosto muito de um louvor que fala que nós podemos resistir às dores do mundo. Então, assim, tendo sempre essa compreensão que essas dores, como o apóstolo Paulo fala, em nada se compara ao que ainda está por vir. Então, é um tempo limitado, é um tempo que a gente vive aqui na terra e no corpo, e que vale a pena a gente nos ataviar de uma boa conduta, tendo a palavra de Deus como embasamento para permanecer e ser de santo, e suportando uns aos outros, e sendo uma bênção. As pessoas procuram muito bênção, pastor Alain, pastora Cíntia, Thaís, mas, na verdade, a palavra fala assim, sê tu uma bênção. Então, é nós que temos para servir, tendo o Senhor em nós, para servir a muitos e transformar a nossa vida e o nosso entendimento para usufruirmos, nos ataviarmos para esse tempo que vai chegar. E acredito que está próximo. É interessante que nós acabamos de ler e o pastor Alain explicou que isso aqui já havia acontecido, né? A visão da noiva com o noivo. Mas para isso acontecer, Deus nos deu os ensinamentos que ele viria e como seria, né? O casamento desse noivo com a noiva. E esse casamento é a igreja, que é a noiva, casando com Cristo. E lá em Efésios 5, 21, para trazer um entendimento, o Senhor coloca o relacionamento ali do homem e da mulher. E Efésios 5, a partir do 22, desculpa. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o Senhor vai buscar essa igreja.
que procura a santidade, procura andar, ser irrepreensível diante do Senhor, santificando e purificando através da palavra do ensino, que é o próprio Deus, né? E o Verbo veio, se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor vai buscar essa igreja. E quando a gente lê lá que vai enxugar toda a lágrima, quando Deus criou o propósito lá no jardim, colocou o homem lá e pediu para que ele dominasse a terra, colocou lá Adão e Eva, havia uma harmonia total, plenitude, havia paz, havia comunhão. A palavra fala que o Senhor ia todos os dias, da viração do dia, compartilhar, conversar com eles. Isso foi perdido através do pecado. Então, Jesus veio para reconciliar essa comunhão. Mas a consequência do pecado ficou. Sim. Temos dores, aflições, como dizemos até na aula, me lembro aqui da aula passada, que falamos sobre isso, né? No mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que o Senhor estaria conosco, porque Ele venceu o mundo, né? Então, pensar que essa plenitude, essa paz, ela voltará quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a sua igreja, que é aquela que persistiu em buscar essa santificação, de desejar o Senhor e andar na presença dEle. Eu acho, isso me veio à memória que essa paz, esse regozijo, essa alegria. E lá fala no texto, né, que o mar não vai existir mais. Você imagina? Agora a presença do Senhor vai ser suficiente. Nós vamos pisar a rua de ouro, não vamos precisar mais das luzes dos holofotes, porque a própria luz do Senhor vai vir sobre nós com a glória dele. Amém. Thaís, quer? Eu achei interessante quando ele fala ali da sede, né? Que todos que tiver sede, deixa eu só pegar aqui novamente. E quem tiver sede, ele dará de graça a água da vida. E se a gente voltar nos evangelhos, ele fala, e quem tiver sede, que venha a ele, porque ele vai dar a sede. A gente pode lembrar também da mulher samaritana, do poço, que também, na hora que ela estava pegando água, que ela, na última aula também foi falado, que ele revelou toda a vida para ela, que ela estava procurando uma água que não ia matar, mas falou para ela, se você me pedisse, se você soubesse quem está te pedindo, você que me pediria e eu que te dava. Porque Jesus é uma fonte inesgotável de água viva. Então, cada vez que a gente se alimenta dele, todos os dias, passando a alimentar todas as vezes dele, ele vai fluir. E tem uma passagem também, acho que em João, que fala que se a gente crer nele, fontes de água vão brotar do nosso ventre. Então, isso aí passa a ser todos os fluirão, dias. Né? E quando a gente volta lá em Apocalipse, nos fins dos tempos, a gente consegue verificar e concluir, dar uma conclusão que as tempestades virão, mas quem tiver firme, guardar a fé e perseverar, até o fim, vai estar salvo. Amém. Mas tem que ser até o fim, não negar o nome dele. Que quando chega em Apocalipse 22, ele fala que está vindo. Mas essa vinda está bem próximo do que a gente pensa. É verdade. Amém. Eu gostaria já de aproveitar e deixar uma pergunta aqui que para todos que estão acompanhando, começar a colocar nos comentários aí na enquete, no nosso canal do YouTube, sobre qual texto, aproveitando que Thaís já trouxe esse link aí da fonte de água viva com outros textos, e sabemos que a Bíblia é toda conectada. A Bíblia é toda conectada, e você já vai buscando na sua memória aí que evento, que situações na Bíblia traz uma conotação acerca do tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Bom, vai colocando nos comentários aí, enquanto isso nós vamos pular para outra questão. Você vai verificar, vai buscar aí, onde na Bíblia essa questão do tabernáculo no meio dos homens se torna uma realidade, qual é a comparação que a gente pode fazer acerca disso, né, e o que nós podemos aprender com isso. Na sequência,
o texto fala que ele enxugará todas as lágrimas, não haverá lamento, não haverá pranto, porquanto a antiga ordem está encerrada. A antiga ordem está encerrada. O tempo de juízo, o tempo de condenação, o tempo de provação já se passou. Já agora a presença de Deus no nosso meio inibe toda a provação. Na presença dele, até a tristeza ela salta de alegria. Então agora o ambiente é outro. Deus permanece no ambiente. E ele, no caso, que está sentado no trono, afirmou: todas as coisas foram feitas novas. Tudo é novidade. Tudo é novidade. A forma de ver, de relacionar, a forma de se alimentar, tudo é novidade. O ambiente que se está, tudo é novo. E tudo dentro de um planejamento que o próprio Deus realizou, traz para nós hoje uma realidade da igreja que eu posso afirmar para vocês: nós ainda não somos. Porque até a igreja vai ser uma nova Jerusalém. Sim. Nós estamos na rota de desenvolver isso. De geração em geração, estamos desenvolvendo esse adorno, essa vestimenta, estamos caminhando para nos tornarmos essa nova Jerusalém, totalmente aperfeiçoado na eternidade e na companhia do próprio Deus. Amém? Amém. Bom, eu gostaria de ouvir dos presentes aqui sobre essa conotação do tabernáculo de Deus agora está entre os homens, né? Vocês conseguem buscar alguma coisa na memória sobre essa questão e quais os ensinamentos que podemos aprender acerca disso? Quem gostaria de começar? É interessante a pergunta e traz muita coisa, né? O tabernáculo de Deus, o senhor podia falar mais sobre isso, seria o próprio Cristo, o nosso meio, habitando em nós, estando em nós, e nele é que nós somos aperfeiçoados. E esse tabernáculo, quando o senhor mencionou aí, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, e esse momento eu vejo que cumprimento dessa palavra, eu vejo que é possível nos dias de hoje, justamente tendo esse tabernáculo de Deus, essa habitação de Deus em Cristo, e posteriormente, aí eu não sei se limita somente a Cristo, eu quero aprender sobre isso, mas ou se vem justamente no Espírito, né? Porque quando Cristo sai, ele deixa, fala assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão. E aí entra uma outra conotação da Trindade e se puxa para esse lado, e eu quero aprender sobre. Muito bem. Como a Bíblia ela é toda conectada, a gente pode remontar ao momento em que Deus anuncia a construção de um tabernáculo, tá? Que é um pós-saída do Egito, saída do pecado, saída da terra da servidão e da escravidão, para uma vida de liberdade, onde Deus anuncia para Moisés os seus mandamentos, seus estatutos, seus princípios, seus valores, através da lei, das tábuas que registram a lei do Senhor. E dentro desse contexto é anunciada a construção de um tabernáculo que representava ali uma moradia de Deus entre os homens. E na ocasião, os homens, quando Moisés está ali 40 dias no Monte Sinai,
servindo ao Senhor e recebendo do Senhor todas as instruções acerca da lei, do tabernáculo, dessa moradia de Deus, que esse tabernáculo é uma moradia da presença de Deus no meio dos homens, fazendo referência também a Cristo que veio estar entre os homens, fazendo uma referência do Espírito Santo que hoje habita em nós. Nós somos o tabernáculo de Deus, onde todas as coisas se conectam, né? Ali naquele momento Moisés, ele vê o povo extremamente se perdendo dos seus pecados, da idolatria, e Deus traz uma instrução para Moisés: você vai fazer meu tabernáculo, mas vai colocar o meu tabernáculo fora do arraial. Fora do arraial. A minha presença precisará ficar fora do arraial. E ele dá a justificativa. Qual era a justificativa? Porque se minha presença estiver no meio desse povo pecaminoso, eu vou destruí-los, né? E não é a única vez que Deus ameaça o povo, mas Deus vira para Moisés e fala: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e vou iniciar um novo povo a partir de você. E Moisés se cobre e diz ao Senhor: Senhor, não faça isso. Esse é o teu povo. Intercede pelo povo, onde ele convence a Deus, nesse diálogo, a que Deus esteja no meio do povo e não fora do arraial, com a argumentação de que, para que os outros povos saibam que somos teu povo, Amém. que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós. Moisés, ele transmite o desejo dele, e ele fala assim: Senhor, se o Senhor não for do nosso meio, não me faça subir desse lugar. Então, Moisés, ele coloca como uma condição: qualquer ação, qualquer conquista, o desejo de que Deus estivesse no meio do povo, na estrutura, na representação da estrutura do tabernáculo em meio ao povo, o tabernáculo de Deus no meio da nação de Israel. E o tabernáculo representava já o próprio Jesus, né, que viria. Que Sim. até a formação, todos os utensílios, como as tribos elas foram ajustadas ao redor do tabernáculo, apontava para a cruz, né, que elas têm o desenho leste, oeste, norte, sul, formando. É muito poderoso, né? Tudo apontando para o desejo de Deus cumprir-se no fim e na conclusão de todas as coisas, onde Ele irá habitar com o povo eternamente, no meio do povo. Essa é a igreja que Ele vai vir buscar. A igreja que vai estar habilitada, capacitada, preparada para viver com Deus, regendo, governando, brilhando, saciando a sede, alimentando, tirando todas as dores e lágrimas. Meu Deus, é muito forte. Eu acho que esse tabernaculou entre nós, eu quero refrisar o que eu falei no início. Que Deus, ele ia lá, o próprio Deus, e viu o homem face a face. Então, essa comunhão, essa plenitude, é sonho do Senhor, ter o homem de dessa comunhão. É tanto que quando Adão peca, a primeira coisa que eles, quando Deus vai lá, o que eles fazem? Eles acham que estão escondidos atrás de uma árvore, né? Deus só pergunta para saber: uai, cadê vocês? Ah, escondi porque eu tive medo. Então veio o medo, veio a fuga, né, da nudez, não nudez só física, mas da sinceridade do coração. Então, com esse resgate que Jesus vem, ele volta essa moradia eterna com o Senhor, essa comunhão novamente, de estarmos morando com o Senhor, de o Senhor vir até nós. Não, é muito forte. Porque você veio de Gênesis, Apocalipse, volta e fecha, né? Para essa redenção, de volta de comunhão com o Senhor. Eu acho que essa passagem quer dizer sobre isso. Amém. Interessante também é que quando fala de tabernáculo, a gente pode falar igual o Senhor falou de Moisés,
Deus deu a instrução para construir o tabernáculo que ficou no meio do arraial. Então, toda vez que o pessoal ia fazer sacrifício, ficava no meio do arraial. E o povo se reunia ali, ou seja, se reunia diante da presença de Deus para meio que se aconchegar, porque era o único conforto que eles tinham, era Deus. E anos depois, vem Davi falando para construir o templo de Deus. Falando o seguinte: Deus, não é aceitável que eu durma em um palácio todo confortável e o Senhor viva numa tenda. Só que Deus vira e fala para ele assim: você não irá construir minha casa porque suas mãos estão sujas de sangue. É o teu filho que irá construir. Então, a partir daí, Davi dá todas as instruções para Salomão construir o templo. Depois de anos e anos, quando Salomão já está grande, ele começa a construir o templo, o tabernáculo, com todas as instruções, tanto que sobraram até materiais, porque o pessoal começou a mandar tantos materiais para a construção, que acumulou. Assim, gente, pode Teve parar. que pedir para parar, né? Pode parar, porque já temos até o demais. E quando Cristo morre na cruz, o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo. Eu gostaria até que o senhor tirasse uma dúvida, porque quando a gente algumas pessoas falam que realmente o tabernáculo continha a presença de Deus, mas quando esse véu se rasgou, permitiu que, ao se rasgar, que a presença de Deus viesse para dentro do povo, que a presença de Deus passasse a habitar junto com a gente, ou seja, esteja do nosso lado. O que antes estava somente dentro do templo, agora está ao nosso lado junto com o Consolador. Que os três agora estão agindo em nós e ao nosso favor para nos aconselhando e nos tirando de todos os sofrimentos, ou seja, não faça isso, não faça aquilo. Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida, por gentileza. O tabernáculo, assim, e o templo são feitos, assim, estruturalmente, na intenção de ser uma estrutura única. Uma única estrutura. Porém, ele representa exatamente a realidade de nossa com Deus. Nós fomos feitos para ser um com Deus. Uma estrutura de habitação para Ele, onde Ele está plenamente e nós estamos também habitando com Ele. Assim, o tabernáculo e o templo são construídos, onde em um espaço específico é separado pelo véu a Arca da Aliança, que representa o próprio Deus, a presença de Deus, que está no tabernáculo, porém dentro da estrutura do tabernáculo tem o átrio, tem o santo lugar e o santíssimo lugar. Entre o santo lugar e o santo lugar é o lugar para estarmos. O santíssimo, ou o santo dos santos, é o lugar onde Deus está. E ali é separado por um véu. Aquele véu, ele separa o ambiente onde nós estamos, por ter passado pelo átrio entregue os sacrifícios, lavado com sangue, passa pelas águas e se lava pelas águas, e entra para o santo lugar, que é o lugar onde tem pães, onde tem incenso, onde tem luz, né? E esse lugar que nós podemos estar, ele é separado pelo véu, que é o lugar onde Deus está. Mas o rasgar do véu do alto a baixo é pela vontade de Deus. A separação, né? Tudo e qualquer coisa que cause separação entre Ele e nós será eliminado para sempre, e estaremos juntos num tabernáculo de Deus, onde nós seremos um só com o Senhor, né? Então, essa é a realidade do que, essas são as sombras do que está para cumprir. Sim. No que foi visto em Apocalipse. E quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, ele falou: eu enviarei o Consolador. Então, o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de nós. A partir do momento que nós foi dar aula esses dias de uma IBD, falando sobre isso, né? E como eu tenho o Espírito Santo? Eu preciso crer
que o Senhor, Deus enviou Jesus, morreu e ressuscitou, e eu preciso confessar Ele como meu Senhor, Salvador da minha vida. Aí eu tenho o Espírito Santo habitando em mim para ter essa comunhão com Ele, né? Esse livre acesso foi conquistado, né, através de Jesus. E é por isso que a gente vê que é possível cumprir o que fala em Apocalipse, ao que vencer, né? Ao que permanecer. Porque em Colossenses capítulo 1, versículo 27, na parte B, fala que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós. Então, por isso que Paulo, lá nos versículos anteriores, ele fala: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, assim, o que nós precisamos é justamente eliminar de nós murmuração. A gente tem que eliminar de nós, assim que a gente tem que nos ataviar para estar pronto, mas a gente, antes de nos ataviar, a gente tem que tirar algumas coisas de nós, como a murmuração, como uma possibilidade, um pensar que Deus não está em nós, uma possibilidade de que não tem como vencer essa dificuldade, porque até a própria palavra fala: naquilo que não te é possível, é comigo. Porque o que é possível ao homem, o que é impossível ao homem, não é impossível a Deus. Então, Cristo em nós, então a gente pode passar por essas situações, e Paulo fala muito isso, no versículo 6 ele fala: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual que é a riqueza? Que é Cristo em nós. Amém. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então é hora de nos ataviarmos mesmo, pronto como igreja, como o senhor fez a colocação no início, tendo Cristo em nós, que aí a gente pode verdadeiramente, como a pastora Cíntia falou, mencionou, sobre vencer, porque Ele venceu e Ele está em nós, nos fortalecendo, como Thaís também mencionou. E o melhor é o fim das coisas, né? Pode ser que você está ouvindo essa aula aqui, nessa escola bíblica, e você está achando que você não tem chance. Os 2 ladrões na cruz, os 2 tiveram chance no finzinho da vida deles. Eles também estavam sendo ali crucificados com Jesus. A diferença é que Jesus não havia pecado. E um deles falaram para que Deus preparasse para ele, né, a oportunidade, parafraseando. E o outro quer esnobar a Jesus e fala: mas se você é Deus mesmo, faça-nos descer daqui, nos tire daqui. E o outro falou: não, Senhor, eu quero ir contigo. Jesus fala para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, uau, tem uma chance para você. Sim. Jesus morreu na cruz por você e por mim, e nós precisamos crer que sim. E não dar ouvidos ao que as pessoas dizem, ao ter medo de tomar essa decisão, porque o mais importante é estar com Cristo. E o engraçado é que os ladrões da cruz, aquele que falou, que reconheceu, ele praticamente ele fez o primeiro batismo ali com Cristo. Porque o ladrão que estava zombando de Jesus, esse ladrão que foi aceito, ele falou com o outro: se não tem medo da morte, ele tipo assim, como é que eu posso falar? Criticou o outro. Ele falou assim: Senhor, lembra de mim. Ou seja, ele estava reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador da vida dele. Sim. E negando os seus pecados, negando a sua vida, os erros que ele fez, e reconhecendo que ele errou realmente, mas que reconhecendo também que Jesus era o próprio Salvador. Isso. Que a salvação só poderia vir com ele e que o reino de Deus estaria acesso somente por Jesus. Então, a partir do momento que ele falou assim: Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso, Jesus falou assim: opa, esse aqui me reconheceu. Apesar dos erros que ele cometeu, eu posso salvar ele. Ainda falou: amém. Você estará comigo no paraíso. Que tem a morte eterna e a vida eterna. E eu quero justamente, pensando nessas 3 pessoas na cruz, você vê que um estava preocupado em continuar vivendo a vida terrena. Me faça descer da cruz. Ou seja, deixa eu continuar a minha vida. Enquanto que o outro falou assim: não, eu quero estar contigo.
todos os três sabiam que iriam morrer, como de fato todos os três morreram. E é por isso que aí está o poder de crer em Cristo. Se você quer viver somente essa vida aqui na terra, é isso aí. Se você não tem a vida eterna, e se você voltar aqui vendo essa quarta aula, foi falado na primeira aula sobre a igreja primitiva, o concílio. Depois, na segunda aula, nós falamos sobre a igreja do passado. a igreja do passado. Depois nós falamos sobre a apostasia. A igreja E de agora a hoje, igreja de hoje. Tudo, essas 4 aulas, fundamenta, tudo é estrutura para você ver que temos a oportunidade de tomar a mesma decisão. Ou vive somente nesse mundo, ou você crê que realmente tem uma vida eterna, e foi para isso que o Cristo se manifestou. Amém. Amém. Eu queria só rebuscar aqui o que Cíntia falou sobre vencer, né? Sobre a palavra diz que nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Sim. Em Cristo. Sim. Né? Fora de Cristo nós somos então o contrário, nós somos derrotados e perdedores. Né? Permanecer em Cristo. Fica essa pergunta para todos aqueles que estão participando dessa aula, né? Coloque nos comentários e responda o que significa permanecer em Cristo, o que significa estar em Cristo, do seu ponto de vista, e lá nós vamos responder isso. Mas o fato é que o final desse texto ele vai falar que tem 2 perfis de pessoas, dos vencedores. Aquele que vencer receberá algo. O quê? Toda a realidade da cidade santa, da presença de Deus eternamente, do enxugar das lágrimas e das dores, do novo céu, nova terra, tudo isso o vencedor receberá como herança. Porque o que vence é filho. E filho tem direito a todas as coisas do Pai por herança. Amém? Amém. Essa é a realidade. Ao vencedor, todas essas bênçãos. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, né, aos incrédulos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte. Né? Então, caminhando para encerrar essa aula, essa última aula sobre a igreja, o nosso propósito é caminhar em direção a essa igreja, que vai receber Jesus, vai encontrar com Cristo, que vai receber Deus em seu tabernáculo no meio dos homens de forma eterna e permanente, né? Que será os que vencerem, e toda essa bênção vai ser dedicada àqueles que vencerem. Vencerem o quê? O que nós temos para vencer? Qual é a nossa maior luta hoje? O que nós temos mais para vencer somos nós mesmos. Sim. Nossa carnalidade, humanidade, nossas vontades, concupiscências. Os nossos maiores desafios não é contra o diabo nem seus demônios, mas é contra nós mesmos. Nós temos que vencer a realidade de habitar nesse tabernáculo que se desfará para poder herdar um novo tabernáculo, um novo corpo glorificado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de ouvir as últimas considerações de cada um para a gente encerrar essa aula. É só
pensando aqui no finalzinho que você estava dizendo, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Sim. Eu tenho que me esforçar, essa guerra, né, contra as minhas vontades, e conquistar esse reino de Deus. E eu quero reinar com Ele. Às vezes a gente nos pega assim com alguma atitude, ai Senhor, eu quero reinar com o Senhor. E a gente teme, né, por isso. E deseja ao mesmo tempo. Eu quero estar com Cristo, eu quero reinar com Cristo. E eu esqueci que você falou no final aí, que eu ia analisar também a questão... Eu falei sobre os vencedores e os covardes, os que vão para a segunda morte. Então, eu preciso me esforçar para isso, né? Para essa conquista de permanecer até o fim. Ah, lembrei que nós vamos receber a recompensa, né? A coroa da vida que o Senhor vai nos dar. A palavra de Deus fala lá em Lucas 12, fala assim, não tem mais os que matam o corpo, depois não tem mais o que fazer. Temeis, pois, perante a Deus. De Deus a gente não precisa ter medo, mas o temor, que é o princípio da sabedoria, e a sabedoria que habita em Deus, é o que Ele tem para nós. E só nele seremos mais que vencedores. Só nele herdaremos essa tão desejada cidade, ao ponto de, nós sabemos lá em Apocalipse, também fala que nós receberemos um novo nome. Um nome que está escrito numa pedrinha que ninguém conhece. Então, não limite a sua vida somente ao tempo que você existe aqui, ao seu nome que seu pai te deu, mas o Pai Celestial tem um novo nome para você, tem uma nova vida e novos céus, uma nova terra. Então, por isso, é tempo de você não temer aos homens, sujeitar-se à doutrina de homens, mas sujeitai-vos, pois, a Deus, que Ele quer e tem você como filho, mas você precisa reconhecer essa paternidade de Deus sobre sua vida. Bom, quando a gente fala de permanecer em Cristo, e falou também de que vai ter uma coroa de glória, a gente pode ir nas cartas, né, de Apocalipse, das 7 igrejas, onde cada um deles cada carta, no finalzinho de cada carta, Deus vai dar uma recompensa para cada igreja, mas somente se ela for fiel àquilo e deixar as suas velhas práticas. Mas falando de permanecer em Cristo, a gente pode, depois quem quiser pode ler também o capítulo inteiro de João 15. Só vou ler um pedacinho que fala o seguinte: se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que dei meu fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amarei. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos dito isso, essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Então, aqui no início do capítulo vai falar da videira. E aquele que permanece na videira verdadeira vai dar fruto. E aquele que não der fruto é lançado no fogo e vai queimar. Vai ficar queimando fora até. Então, permaneça em Cristo, que a única solução para todos nós é Cristo. Aleluia. Não existe outro caminho a não ser Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Se nós não confessarmos os nossos pecados e não estivermos cientes de que nós estamos nele, nós também não podemos falar com outras pessoas sobre o verdadeiro Cristo, porque nós somos cartas lidas do mundo. Então, se nós somos cartas lidas do mundo, nós também temos que dar exemplo de que Ele está em nossas vidas. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui, então, nessa nossa 4ª aula. E logo em breve, na semana que vem, nós daremos continuidade falando sobre a palavra de Deus, né? E eu quero convidar você a se manter firme, dedicado a acompanhar o estudo, a orientação que está sendo passada através do Palavra à Mesa, que é um grande presente do Senhor
para as nossas vidas. Amém. Já quero também agradecer ao Denilson Kemely, ao Eric, todos os outros, João Vitor, todos os outros que têm trabalhado, Ana Paula, na Thaís. decoração, a Thaís, Pastor Roberto, Cíntia, Arcanjo, João. todos que têm cooperado para que o Palavra à Mesa seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém. Continue conosco, faça os comentários, lá nós estaremos respondendo mais algumas coisas. Amém? Amém. Então, vamos orar para encerrar esse momento. Santo Deus, Pai eterno, somos gratos ao Senhor, pelo que o Senhor tem nos instruído, nos conduzido. Somos a Tua igreja, ó Pai. Precisamos tanto, somos tão dependentes do Senhor, que o Senhor continue a nos aperfeiçoar e nos conduzir ao cumprimento da Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus. E amém. 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 Amém.